Vai, Henrique, você tá gravando. Pode começar? Professor, pode começar? Sim, vamos lá. Sim, então tá. Boa noite a todos, eu sou Henrique Shiroma, sou residente de hepatologia da Escola Paulista de Medicina. Sob orientação hoje da doutora Patrícia Marinho, eu vou apresentar o nosso caso clínico de hoje. Então, um paciente masculino, 46 anos, branco, primeiro grau completo, solteiro, metalúrgico, natural de Central de Minas, Minas Gerais, e residente em São Paulo há aproximadamente 40 anos. Ele é um paciente que passou numa primeira consulta no nosso serviço em outubro de 2014, relatando ser portador de hepatite C, com diagnóstico em 2009, após a investigação de um quadro gripal. Ele relata também que foi tratado com interferon pegilado alfa-2b e ribavirina por 48 semanas em 2010, porém foi não respondedor a esse esquema proposto. Nega o uso de medicamentos e de exame físico, ele tem um IMC de 25, e o que está descrito em prontuário é ausência de circulação colateral, eritema palmar, alterações de pelo, ginecomastia ou flapping. E de alterado seria essa presença de telangiectasias. De antecedentes prévios e histórico familiar, ficou interrogado uma hipertensão, colelitíase e um transtorno depressivo também. Ele nega histórico de diabetes, dislipidemia, obesidade, cardiopatia e outras hepatopatias. Tem uma apendicectomia aos 10 anos de idade, negava tabagismo, etilismo, transfusões sanguíneas, uso de drogas injetáveis e realização de tatuagens. De histórico familiar, ele tem pais e irmãos hipertensos e tem 2 tios paternos com histórico de uma hepatopatia crônica que ele não soube esclarecer. Ele traz consigo alguns exames laboratoriais externos que foram realizados em agosto do mesmo ano, que o que chama atenção é uma HB de 18,3 e plaquetas de 102 mil. Leucócitos, função renal, eletrólitos, sem alterações, perfil de tiroidiano e glicêmico também sem nenhuma alteração. Ele tem uma TGO de 80, que o valor de referência é de 34, e uma TGP de 111 com referência de 55. Uma gama-GT de 422, referência de 64, FA e função hepáticas normais, traz uma alfa-fetoproteína de 30, um anti-VHC reagente, genótipo 1, uma carga viral de 629 mil, um HIV e HBsAg e anti-HBs não reagentes. Traz também os exames complementares externos, um ultrassom de agosto também de 2014 como esteatose moderada, colelitíase e uma esplenomegalia leve. E traz também uma endoscopia de setembro, com varizes esofágicas de fino calibre e gastrite erosiva leve de antro. Ele tem ainda uma biópsia hepática de 2010, que vem como uma hepatite crônica com intensa atividade em transformação nodular, hemosiderose intrahepatocitária e siderose grau 3. A3, F3, E3. Então, nesse primeiro momento, a avaliação clínica da equipe que atendeu esse paciente foi uma hipertensão portal, pela presença de varizes esofágicas na endoscopia, e esplenomegalia leve pelo ultrassom, um paciente com uma cirrose hepática por hepatite C, com elevação de alfa-fetoproteína. A primeira conduta nessa primeira consulta foram solicitar novos exames laboratoriais para uma avaliação mais completa, já que faltaram alguns exames externos, uma elastografia e retorno no mês seguinte com esses resultados. Então, ele volta em novembro, um mês depois, retorna para consulta de rotina, segue assintomático. Ele traz novos exames, então, que ele fez em novembro de 2014. Ele mantém ainda uma elevação de transaminases com TGO de 83 e uma TGP de 114, mantém também elevado a gama-GT com 325, traz uma insulina de 32,8 e uma glicemia de 105. A alfa-feto mantém-se elevada com 22,8 para uma referência de 5,8 e traz um perfil de ferro também, que ele não tinha antes, com ferro de 243, referência de 158, uma ferritina de 1710 para uma referência de 400,
transferrina de 314 e um índice de saturação de transferrina de 55%. E um fibroscan com 28,4 quilopascais. Então, tendo um fluxo de investigação diagnóstica, a gente tem um paciente masculino, 46 anos, com diagnóstico de hepatite C não respondedor, que chega para a gente com elevação de transaminases, aumento de alfa-fetoproteína, uma carga viral para vírus C, uma endoscopia com varizes esofágicas, um fibroscan com 28,4 quilopascais, uma biópsia com siderose grau 3 e um perfil de ferro com uma ferritina de 1710, com índice de saturação de transferrina de 55%. Alguém tem hipóteses diagnósticas para esse caso? Palpites, alguém quer fazer alguma hipótese? Dos nossos residentes? Gabi? Todo dia, Gabi. Doutor, tudo bem? Saudade. Tudo bom. Então, doutor, essa história aí do vírus C, né, realmente, assim, tem uma ferritina bem alta, bem estourada, um índice de saturação de transferrina é alto, né, de 55%. Tem essa história de hepatopatia e familiar. É claro que a gente tem que pensar em hemocromatose, mas eu acho que é hereditária, mas eu acho que a gente não pode descartar que isso tudo seja secundário do vírus C, né? Então, assim, talvez até fazer o teste genético e tal, mas eu acho que trataria esse vírus C, ver como é que isso aí vai ficar, mas eu acho que pode ser secundário. A resistência insulínica você valorizaria ali? Acho que deve dar um Roma alto, né? Dá de 9 pontos alguma coisinha, professor. Hã? Dava um Roma IR de 9 ponto alguma coisa. 9 pontos. Eu só não peguei aí a biópsia, o estadiamento qual é, Henrique? Isso que eu não ouvi. Era, só deixa eu voltar aqui. A biópsia ele traz como F3. 2010. 3, né? 2010, né? E tem hipertensão portal já aí, né? Tem varizes, tem plaquetopenia. E o fibroscan bem elevado. Eu acho que é isso. Assim, minha opinião, minhas hipóteses seriam essas, assim, inicialmente. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, Ana Gabi? Eu gostaria de falar. Paty, opinião da Paty Fukuta. Oi, Lúcia, Edu, todo bem? mundo, tudo jóia, pessoal, Paty, Henrique. Então, eu concordo com a Gabi, né? Num primeiro momento, a gente pensa numa hiperferritinemia secundária. Se não me engano, aí só 10% das causas geralmente vão ser de origem genética, né? De sobrecarga de ferro. 90% da sobrecarga, a gente deve buscar causas secundárias. A hepatopatia crônica por si só já pode dar, a gente tem aquela questão toda de alteração da produção de hepcidina, né? No fígado. E tendo o vírus C também, então, e aqui a questão do aumento da alfa-feto, a cirrose por si só já é propício para hepatocarcinoma, nós sabemos o vírus C também e o ferro também, né, então acho que a atenção redobrada aqui para a questão do HCC, e num primeiro momento eu avaliaria essa sobrecarga de ferro como sendo, assim, secundária. Como daí? O ideal é tratar essa causa que poderia estar, no caso aqui o vírus C, igual a Gabi falou, né, e a gente espera removendo esse fator agressor do fígado, em alguns meses começar a ver a melhora desse perfil, dessa sobrecarga sérica e de ferro, né, na teoria seria assim, tratar e observar, quando é secundária a esteatose também perder peso e observar se melhora, né, e se tiver disponibilidade do teste genético, lógico, mas acho que num primeiro momento também nem seria, assim, obrigatório, se tiver num lugar que não tem, poderia primeiro, já que 90% é secundário, né, pelo menos penso assim. Legal. Alguém quer mais opinar? Doutora Patrícia, nossa apresentadora de hoje, concorda com os comentários?
Eu concordo plenamente com os comentários. Plenamente, eu acho que é isso mesmo, concordo com a Gabi, concordo com a Patrícia. Acho que a primeira hipótese aqui é um paciente que tem um APP4 pela biópsia, então ele tem muita atividade inflamatória nesse fígado, né? A gente pensaria primeiro numa sobrecarga de ferro que está relacionada à hepatopatia crônica, especialmente ao vírus C, que a gente sabe que é um dos agentes que causa bastante sobrecarga de ferro também. Então, eu concordo. Vamos em frente? Vamos. Então, as condutas dessa segunda consulta, na verdade, no serviço, foram reeducação alimentar e discussão na próxima consulta de introdução de metformina, solicitado exames laboratoriais e foi solicitado pesquisa de mutação para o gene HFE, solicitado uma ultrassom de abdômen para rastreio de CHC e retorno em fevereiro de 2015. Esse paciente retorna, então, em fevereiro de 2015, ele segue assintomático, mas ele não fez o exame de pesquisa de mutação do gene HFE. Só que ele traz novos exames laboratoriais, agora de fevereiro de 2015, que ele mantém transaminases aumentadas, TGO de 100, TGP de 120, gama-GT elevado, uma HB de 18,7, HT de 55, eritrócitos de 5,77 milhões. O ferro, também elevado, de 279, a ferritina, que era de 1.710, mantém esse padrão de 1.687, o índice de saturação de transferrina de 55%, a alfa-feto de 39,98, e a crioglobulina, que não tinha sido solicitada antes, é solicitada nesse retorno que vem positivo. Ele traz, então, aquele ultrassom, que foi solicitado para rastreio de CHC, que ele vem com fígado conforme dimensões preservadas, contornos serrilhados e ecotextura homogênea com aumento difuso de sua ecogenicidade, sem caracterização de lesões focais ao método. Veia porta pérvia de calibre preservado. Esteatose hepática, colelitíase e esplenomegalia discreta. Então, frente a esses exames, que a gente não tem o resultado do gene HFE, e que também não foi proposto o retratamento do vírus C, alguém teria alguma conduta diferente do que fazer em relação ao tratamento, com esse paciente com índice de saturação de transferrina superior a 40? Acho que não. Gustavo ficou meio indignado que a gente não indicou o tratamento, eu acho. Quer falar, Gustavo? Caramba! Nossa, quase morri do coração. Não fiquei revoltado não, doutora. Eu só faria o tratamento antes de qualquer outra coisa aí. E posso fazer um comentário também, então, a mais agora? Aqui, eu acho que tem uma diferença entre nós hepatos e os hematos, com relação à sobrecarga de ferro, mesmo secundária, né? Eles olham muito o nível de ferritina sérica, é uma conduta própria da especialidade, geralmente acima de 1.000 eles já ficam preocupados em indicar sangria. E o que eu vejo do nosso caso é mais assim, se tiver a sobrecarga tecidual, mesmo que seja secundária, a gente pode ter esses casos com sobrecarga tecidual, então a quantificação do ferro, se tiver... ele já tinha, né, grau 3 na biópsia, era siderose grau 3, né, Paty, na biópsia, então já temos também a sobrecarga tecidual. E aí poderia ser pensado em fazer alguma sangria, flebotomia, no caso de sobrecarga tecidual, mesmo nas de causas secundárias, não nas de causas não genéticas, né? O ideal seria primeiro tirar o fator agressor, não responde, tem sobrecarga intensa tecidual, aí a gente poderia pensar, assim, numa flebotomia. Mas é bem controverso também aí esse tema, né? Eu acho que... também, não tinha tanta terapia disponível, né, gente? E concordando aí com a Paty Fukuta, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nesse momento, pesquisar a mutação ajudaria também nessa conduta, né? Porque a programação das flebotomias na hemocromatose hereditária, ela tem que realmente
ocorrer de uma forma mais rigorosa, né? Na década de 90, no início dos interferons, teve alguns trabalhos que até propunham sangria pré-tratamento para melhorar a resposta, com interferon e riba, né? Agora, acho que na época dos DAAs não tem muito sentido, mas o Dibicheri até apresentou um trabalho que, como a ferritina alta era um preditivo negativo de resposta, de fazer sangria antes de tratar, eu não sei, depois acho que nunca mais ninguém considerou isso o motivo de não resposta, né? Mas esse ponto que a Paty falou é interessante, porque mesmo com DA, vamos supor que a gente tivesse feito a pesquisa da mutação e ela desse sugestiva de hemocromatose hereditária. É um paciente cirrótico que já fez um tratamento prévio, talvez a nossa programação fosse até dar ribavirina para ele, nessa época aí. Então, mesmo no contexto do DA, seria interessante a gente imaginar se a gente faria sangria primeiro e depois trataria o vírus C, pelo fato dele eventualmente ter que usar até ribavirina no tratamento, ou faria o inverso, deixa quieto, mesmo com a mutação positiva, trata o vírus e depois aborda o ferro, né? Não sei o que vocês acham. Paty, o que você faria se ele viesse com a mutação positiva e fosse hemocromatose hereditária? Eu faria a sangria, sim, primeiro. E ele tem uma hemoglobina também que chama atenção para a gente desde o começo, né, gente? Parece que ele tem aí uma policitemia. E a ribavirina, eu me lembro na época que a gente ficou vasculhando um monte de estudo para ver essa questão que o Edu falou, piora ou não piora a resposta e tudo, né? E eu consegui achar um estudo na época falando de ribavirina, que com 6 meses de ribavirina, a hemólise promovida por ela já é suficiente para dar sobrecarga, para acumular o ferro, assim, no tecido hepático. Era um estudo que tinha biópsias seriadas e era um estudo, assim, de um autor bem famoso, agora eu não me lembro, mas eu lembro que era uma coisa que, sabe, um estudo interessante, esse que eu achei foi o único. Então, a ribavirina com a hemólise ainda poderia agregar mais ferro aí depositado, né? E remover o ferro, eu penso assim, né, na sobrecarga mesmo tecidual, remover o ferro é sempre bom, eu acho isso. A experiência que a gente teve aqui com os renais crônicos, que é uma luta, né, você remover ferro de renal crônico, aqueles com bastante sobrecarga, faz aquela sangriazinha, tira 200 ml aqui, tira 300, eu tive experiências boas, gente, quando remove o ferro. Não sei, eu não gosto de deixar esse ferro em excesso aí depositado, não. Você concorda, Larinha? Você faria sangria primeiro e trataria depois? Sim. Tá bom, num cenário de mutação positiva, né? Eu acho, é um paciente que tem reserva, né? Uma hemoglobina boa, ele tolera bem. E outro detalhe também que vai ajudar a gente é que ele tem aquela alfa-feto um pouquinho elevada que parece ser relacionado ao processo inflamatório, né? Mas é um outro dado aí, a gente tirando esse ferro também, eu faria. Concordo plenamente. Doutor Gama. Olá, eu estou na corrente que também levaria esse paciente à flebotomia antes do tratamento, sim. Né? O paciente tem 1.700 de ferritina, com índice de saturação de droserrina de 55%, e eu correria atrás, sim, da mutação para checar esse paciente, né? E depois estabelecer, né, o sequenciamento das flebotomias, de acordo com a Lara falou, né, que deve ser feito de forma mais padronizada, semanal, na maioria das vezes, para pacientes portadores de hemocromatose hereditária. E eu também fiquei procurando entender essa hemoglobina de 18,3, 18,7 o tempo todo, né, nesse paciente, por que ele tinha tanta eritrocitose, né? Mas ele coloca ali uma
número de hemácias, que eu acho que, se não me engano, foi 5.770.000, né? Isso. Foi o máximo que ele fez, né? E eu não consegui entender por que esse paciente tem tanta hemoglobina, né? Se isso é uma eritrocitose relativa, mas ele não é, esse paciente não é hipertenso, não toma diurético, não faz nada que pudesse chamar atenção para hemoconcentração, né? E eu não consegui correlacionar essa hemoglobina tão alta, né? Porque a gente sabe que, claro que não está no universo dessas possibilidades, até porque a gente observa outros parâmetros e não se encontrou nada semelhante, mas no passado, um homem com 18,7 de hemoglobina entraria em investigação para possibilidade de policitemia vera ou causas secundárias que não é o caso aqui, obviamente. É só para chamar a atenção que é muita hemoglobina, né? E como ele tem muita hemoglobina, ele não ia anemiar tão facilmente com algumas flebotomias. Eu faria, sim, flebotomia para esse paciente. E aí eu vi um trabalho que o doutor Eduardo falou a respeito das flebotomias pré-tratamento na era do interferon, né, melhorando a resposta ao tratamento. Tem um guideline de 2019 de hemocromatose hereditária que sugere, né, que talvez isso pudesse também beneficiar pacientes agora com os DAAs, né, mas não vi depois nada mais além disso, né. E concordo com a Lara que eu acho que essa alfa-fetoproteína é só atividade inflamatória, regeneração celular. No acompanhamento, provavelmente, ela deve declinar. Mas que tem que se procurar também CHC nesse paciente, já foi feita a avaliação de imagem, enfim. Mas eu sangraria. Alguém mais quer comentar? Ou vamos em frente? Só mais uma pergunta, Edu, aqui para o Henrique. Eu não sei se eu perdi no começo a cor do paciente. É branco ou não? Nossa, doutora, eu acho que ele era branco. Não, você descreveu como branco, sim, Henrique. Estava escrito branco. Deu um branco no branco. Deu um branco. Ah, tá joia. É porque é mais frequente nos brancos, né? Uma doença que começou nos nórdicos europeus, né, gente? Provavelmente depois daquele período em que o homem começa a ficar sedentário e tudo mais, sente falta de ferro, aí vem a mutação, né? Tá bom, obrigada. Podemos seguir, professor? Sim, vamos embora. Então, gente, foi solicitado uma tomo de abdômen pelve para ele, ainda para rastreio do CHC, e aí ele foi encaminhado para realização de flebotomias terapêuticas, que ele acabou fazendo 3, sendo a primeira em março de 2015, a segunda em meados de abril de 2015 e a última no final de abril de 2015. Ele volta, então, um mês após a realização dessas flebotomias com novos exames laboratoriais. Tá? Ele retorna para a consulta sem intercorrências. Então, aqui a gente tem os exames laboratoriais dele, o histórico que ele vem, faz a flebotomia durante esse período de abril e volta com a gente em julho. A TGO e a TGP, uma discreta queda, a gama-GT também de 216, HB de 19,3, HT de 54,2, com eritrócito de 5,84 milhões. O ferro dele, 263, e a ferritina, que antes era de 1.687, depois das 3 flebotomias, vai para 396. Não tem índice de saturação de transferrina, porque não foi pedida a transferrina nessa consulta, e a alfa-feto, que era de 39,98, vai para 19,87. Ele traz a tomografia de abdômen pelve que ele fez, que tem fígado com formas, contornos e dimensões preservadas, apresentando redução difusa de sua densidade e inferindo esteatose hepática. Ausência de lesões focais hipervasculares, colelitíase sem sinais inflamatórios, e esplenomegalia homogênea. E aí, a pesquisa de mutação GNHFE? Ele traz para a gente, então, esse exame, que aí ele tem
uma mutação heterozigótica C282Y e H63D. Frente a esse resultado de uma mutação heterozigótica, e agora, o que a gente vai fazer? E aí, pessoal? O efeito da flebotomia foi o desejado? Eu acho que foi acima até do padrão para a hemocromatose hereditária, né? Antes da gente ter o resultado aí da pesquisa da mutação, essa resposta brilhante, né? 3 flebotomias, a gente normalmente não vê com tanta intensidade na questão genética. E a mutação veio de uma forma que ajuda até a explicar isso, né? Porque a heterozigose para o H63D não teria o impacto. E a heterozigose para o C282Y pode estar somando forças aí a questão metabólica, a questão inflamatória, todo o contexto aí, sendo mais uma pimentinha aí para temperar, né? O que você acha, Paty Focuta? Concordo, Larinha, concordo com você e suas considerações. É isso mesmo. Acho que fiquei surpresa realmente aí do exame, né? Mas quando tem essas heterozigoses, geralmente ela fica um fator propício, principalmente se você tem um outro fator secundário, né, para acumular o ferro. No caso dele, o vírus C. Então, quando tem heterozigose é propício. Mesmo aquela outra que é mais fraquinha, que nem confere a doença S65C também, se tiver só ela, mas com outro fator secundário, também está descrito que você pode acumular o ferro, sim. E no caso dele... Fala, Paty. Não, e no caso dele, ele também tem esteatose. A gente não caracterizou que ele tenha síndrome metabólica, mas ele tem uma bela de uma resistência insulínica, tem uma esteatose que dá para ver pelo menos no ultrassom. Então, a gente teria uma conjunção de fatores adversos aqui, no sentido dele tender a depositar mais ferro mesmo no tecido, né? Inflamação, hepatite C, esteatose, né, causada provavelmente pela resistência insulínica. Então, a mutação que ele tem, apesar de não ser uma mutação que determina, ela não vai ajudar, ela vai intensificar toda essa sobrecarga de ferro, né? Que genótipo que ele é, Henrique? Era 1, doutora, não estava distinguido. Isso. Gente, fazer 3 sangrias e a hemoglobina não dá nem bola e até subir um pouquinho, favorece algum diagnóstico? Gama, você continua incomodado? Continuo, mas assim, porque eu conheço o caso, e aí eu fui buscar essa hemoglobina tão alta, né? E aí você vai pegando aqui, acolá, e aí quando coloca lá causas de eritrocitose secundária, né, nas doenças hepáticas, a gente sabe que o CHC pode eventualmente cursar com paraneoplasia com eritrocitose. Embora não seja o tumor que mais faça isso, é mais o hipernefroma, né, o adenocarcinoma de células claras do rim, mas também alguns trabalhos colocam assim, cirrose hepática também pode fazer eritrocitose, mas a gente nunca viu na prática clínica um paciente com cirrose hepática, de qualquer etiologia, com hemoglobina tão alta. Ao contrário, a gente os vê muito mais anêmico do que com hemoglobina de 18 e pouco, né? Se a gente olhasse, e obviamente se eu não soubesse, né, o desfecho desse paciente, olhando para aquela alfa-fetoproteína, sabendo que ele é um F4 e que isto poderia ter um CHC aí, né, a ser, né, descoberto nos exames de imagem subsequentes, eu poderia imaginar que essa eritrocitose poderia ser paraneoplásica, né, como alguns tumores fazem, mas principalmente, como eu disse, o hipernefroma que faz isso, mas nas paraneoplasias do CHC que na literatura não são mencionadas, a eritrocitose também está lá, né? Mas E se você quisesse aprofundar o diagnóstico buscando a policitemia vera, o que você faria? Aí a primeira coisa que eu faria, antes de pedir, né, mutação JAK2 para esse paciente, era olhar a gasometria arterial desse paciente, ver se ele não tem nenhum fator para hipoxemia, porque a gente sabe que na policitemia vera, a gasometria arterial, a PaO2, é absolutamente normal.
né? Porque trata-se de uma doença clonal em que a eritrocitose ela independe da ação da eritropoetina, né? O outro aspecto seria dosar a eritropoetina sérica, porque nas causas secundárias, né, ela estaria elevada, nas causas primárias clonais, não, né? Então, começaria inicialmente por esses exames periféricos até chegar, obviamente, à mutação JAK2, que está presente aí em mais de 95% dos pacientes com polissemia vera. Mas, como eu sei do desfecho do caso, né, eu sei que tudo que eu estou falando, eu vou me frustrar na evolução. É uma coisa que eu fiquei pensando aqui também, e eu não sei se chegou a ser investigada, é que o principal estímulo para você formar glóbulo vermelho é a hipóxia, né? Ele é um paciente que é cirrótico e tem uma hipertensão portal. Eu não sei se a gente chegou a investigar a hipertensão pulmonar nesse paciente, não. Porque me chamou a atenção que ele sangrou e ele piorou, ele ficou mais, com a hemoglobina dele subiu, né? E aí eu fiquei pensando, será que ele ficou mais hipoxêmico e então ele teve um estímulo a mais e aí subiu mais a hemoglobina? Porque na policitemia a hemoglobina cai, né? Então isso me chamou a atenção também, eu não sei se chegou a ser ou não investigado isso. Não foi, doutor. Na revisão de prontuário, não. Não. Tá. Podemos seguir? Sim. Vamos lá, Henrique. Então, frente a esse novo resultado aí da mutação do gene HFE, a avaliação foi uma cirrose hepática no paciente com hepatite C, não respondedor ao primeiro tratamento, e uma mutação heterozigótica C282Y e H63D. As condutas, então, frente a esse novo resultado, foram realização de novas flebotomias terapêuticas, sendo 2 em setembro e uma em meados de outubro, solicitada uma nova endoscopia e retorno em novembro com exames após esse novo ciclo de flebotomia terapêutica. O Gustavo deve estar mais nervoso ainda. Calma. Eu tô calminho aqui. Ele retorna, então, em novembro para reavaliação, negou quaisquer intercorrências durante esse período e não fez a endoscopia por motivos operacionais do hospital, problemas de greve, que está relatado na ocasião. Ele volta, então, em novembro, após esse novo ciclo de flebotomia, com transaminases em queda, gama-GT em queda, HB de 19,7 foi para 17,9, HT de 51, eritrócitos de 5,58 milhões. O ferro de 205, a ferritina de 56 e a alfa-fetoproteína de 14,9. Olha essa hemoglobina de 19,7, né? Aqui, ó. Quase 20 de hemoglobina. Uhum. Depois caiu, Aí, né? Isso. Aí a conduta nesse dia, Gustavo, foi solicitado tratamento para hepatite C com sulfo e cimeprevir por 12 semanas. Muito bom, muito bom. Tá. Aí a gente estava aguardando a realização de nova endoscopia, novo rastreio para CHC e retorno em 6 meses com exames laboratoriais. Bom. Do período de novembro de 2015 a novembro de 2016, ele passou em 3 avaliações com a gente, sem intercorrências, não tinha exames laboratoriais, ou então não deu para calcular o índice de saturação de transferrina, porque não estava disponível no laboratório, e também não foi realizada nenhuma nova flebotomia durante esse período de 1 ano. Ele traz a endoscopia, então, de junho de 2016, que está descrito como 4 cordões varicosos de fino calibre e sem sinais de cor vermelha. Aí, esse paciente, nessa ocasião, de novembro de 2016, é iniciado iniciado em agosto de 2016, um tratamento para diabetes, porque ele vinha com insulina, com glicemia, HB altas e dando um ROMA elevado também, e aí foi iniciado a sofosbuvir com cimeprevir por 12 semanas em novembro de 2016. Demorou, assim, 1 ano para começar a tratar, desde quando foi solicitada a medicação, mas por problemas logísticos mesmo, tá bom? Ele não teve nenhuma contraindicação que justificasse isso, foi mais por falta de medicação, chegaram até a ligar, né, na ocasião, para a farmácia de dispensação.
E aí ele fez esse tratamento de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Então, em 2017, ele retorna com o término já do tratamento para hepatite C em fevereiro. Ele termina os exames em fevereiro, coleta exames em março e em abril do mesmo ano, que ele vem, então, com uma queda de TJ e TGP, a gama-GT de 83, HB de 18, HT de 52, o ferro de 249, com uma ferritina de 198. E a alfa-fetoproteína não tem dessa ocasião de maio, mas tem a alfa-feto de março, que é pós-término de tratamento, de 5,17. E aí, depois, durante o ano de 2017, é coletado um novo PCR, que ele vem com RVS, para o vírus da hepatite C. De 2017 para cá, ele repete uma elastografia, em maio de 2017, com 19,8 quilopascais. E também é pedido, em maio de 2018, uma ressonância de abdômen com quantificação de sobrecarga de ferro, que ele vem com ausência de sobrecarga ferro-hepática, hepatopatia crônica e focos hipervasculares hepáticos e RADIS 3. O paciente segue sem intercorrências e em rastreio de CHC. E ele retorna agora, só para atualizar, em uma última consulta com a gente, em julho desse ano, agora dia 22, sem intercorrências, Child-A, mel de sódio 8. Ele traz o ultrassom, ele tem o último ultrassom de outubro de 2019, com uma hepatopatia crônica, sem lesão focal, e de exames laboratoriais. Ele tem agora a TGO, que entra pela primeira vez dentro dos limites de normalidade, está com uma TGO de 40, uma TGP de 74, um ferro sérico de 134, ferritina de 347, dando um índice de saturação de transferrina de 37, e alfa-feto, que no início chegava a quase 40, agora ele está com uma alfa-feto de 5,13. Então, para terminar, um fluxograma sobre a nossa investigação diagnóstica. A gente tem um paciente masculino, 46 anos, com diagnóstico de hepatite C não respondedor, que chega para a gente com elevação de transaminases, aumento de alfa-feto e uma carga viral positiva. Durante a investigação, é pedido exames laboratoriais, que ele tem uma hiperferritinemia, com aumento de índice de saturação de transferrina, e uma biópsia com siderose grau 3. Durante a investigação dessa hiperferritinemia, essa siderose e esse aumento de saturação de transferrina, é solicitado pesquisa de mutação para o gene HFE, que ele vem com uma mutação heterozigótica, C282Y e H63D. É indicado flebotomias terapêuticas e realizado o tratamento para o vírus C com RVS. Esse paciente vem desde então com uma melhora laboratorial e segue com a gente fazendo perfil de ferro e rastreio de CHC. E é esse o caso de hoje. Muito bem. Muito bom, Henrique. Nós sobramos com uma LT alterada, né? 70... Vamos pôr na conta da esteatose? Ultrassom nem fala mais esteatose, né? E é interessante porque a última flebotomia dele, eu acho que foi em 2015, e a despeito disso, 5 anos depois, ele está com perfil de ferro normal, ele não tem sinais de sobrecarga pela ressonância magnética em 2018, né, se eu não me engano. Então, realmente, assim, corroborando a hipótese de que a hemocromatose, a mutação que ele tem, ela só estava manifestando, talvez, alguma coisa por causa da hepatite C, né? Porque ela sozinha, ela não deu conta de manter esse paciente com uma sobrecarga de ferro, né? Ele ficou bastante tempo sem nada e com o metabolismo do ferro dele ficou normal. Então, acho que a culpa é da esteatose, Lúcia. Não consigo... E como é que ficou o perfil metabólico dele, Henrique? Então, acho que essa parte metabólica também a gente tem que avaliar, porque ele tinha uma esteatose importante, que a gente sabe que isso também interfere bastante nesse nível de ferritina, sobrecarga de ferro, inclusive tecido alto. Sibério, o seu som está ruim. Sibério, aumenta. Aumenta o seu som, que não estamos conseguindo te ouvir. E deixou meio de lado, talvez, esse tratamento metabólico, acho que a gente não deu muita importância, mas esse tratamento, a hora que ele foi tratar o diabetes ou tratar o quadro metabólico, também será que isso não interferiu nessa queda de enzimas, nessa queda da ferritina, na queda da alfa-feto? Tudo isso melhorou, até porque essa ferritina também estava relacionada de forma importante a esse quadro metabólico. Não só a hepatite C, mas o quadro metabólico estava interferindo muito nisso. E foi meio que negligenciado, demorou para
ter uma atitude, acho que em termos do tratamento do quadro metabólico dele, né? E acho que isso interferiu bastante. Talvez até isso ainda faça o TGP estar um pouquinho alto, porque pode ainda ter restado alguma alteração em metabólica, né? Acho que isso é importante. Sim. Dá mais valor às outras alterações do que a corrigir fator metabólico, né? A gente vê bastante isso no dia a dia. Mas a gente está mais interessado em sangrar, a gente chama muita atenção, mas a gente corrige pouco, talvez seja difícil de corrigir o metabólico. No caso dele, se eu não me engano, ele não era obeso nem nada, né? Eu não sei perfil de colesterol. Ele tinha o IMC normal, né? A questão toda era a resistência insulínica. Até onde eu me lembro, ele nem chegou a ter uma glicemia e hemoglobina glicadas compatíveis com o diagnóstico de diabetes. Na verdade, o que ele tinha era uma resistência à insulina, né? Uma insulinemia muito alta, né? Mas depois eu acho que ele ficou diabético, né, Henrique? Foi ele escreveu, mas não sei como é que estava a parte laboratorial, ou se foi em função, se deram metformina, por exemplo, por causa da resistência insulínica. O que foi, Henrique? Isso, foi isso mesmo, doutora. Foi metformina pela resistência. Isso, e ele tinha um IMC de 25, eu até revi isso, ver se achava a altura e o peso dele, porque a gente tinha ficado um pouquinho encucado em relação a isso. Ele tinha um IMC relatado de 25. Tá. É difícil, assim, cuidar desse tratamento, a gente intervir nisso, realmente fica difícil, até porque ele não tem esses fatores, né? Colesterol, triglicéridos, obesidade, ele não tem nada disso, mas a gente vê que tinha na biópsia, ou nos exames de imagem, uma esteatose importante, né? Tinha uma esteatose que talvez não fosse só do vírus, já está isso, né? Mas alguma coisa metabólica mesmo que não, era difícil de tratar porque não tinha esses fatores alterados, né? A própria resistência insulínica ela é uma causa de esteatose. Por outro lado, a hepatite C também induz resistência insulínica. E aí a gente fica numa coisa de ficar correndo atrás de quem que começou a conversa, né? Mas, enfim, eu concordo que em algum momento ia ter que tratar, porque ele mantinha a alteração de transaminases e mantinha a esteatose pelo ultrassom, né? Mas diagnóstico de diabetes, pelo que eu vi, então, que confirmou, não foi feito realmente. Eu lembro acho que a Ritinha está aí, a Rita. Ela fez, lembra do levantamento da doença gordurosa do magro? E na verdade... Falando exatamente isso nos comentários. Tem vários estudos que falam, geralmente uma proporção é variada, né? Mais de 7% dos pacientes com esteatohepatite são magros. E são vistos na biópsia, né? Como a gente viu no paciente que a gente acompanhava no ambulatório. E a despeito de serem magros, a causa geralmente é resistência insulínica mesmo, né? Isso, e o fator genético. Eles têm aquela alteração PNPLA3. O som está meio baixo para mim. Acho que quando não estiver falando, seria legal deixar fechado o microfone, porque eu ouvi pouco a Rita e ouvi pouco a Cibele. Alguém quer complementar? A gente fica, então, que essa resistência insulínica, nesse caso, foi secundária ao vírus C. Acho que sim, né? Não sei, Paty. Não sei, tem tantas causas, né? Acho que tem um componente metabólico aí, né? Não só... Apesar de não ser obeso... O vírus C, novamente, não ajudou, né? Ele atrapalhou, né? Esse caso realmente é multifatorial, né? Associada ao vírus C, em geral, a gente vê no genótipo 3, né? Por isso até que eu perguntei para o Henrique, ele é o genótipo 1, talvez as coisas sejam meio independentes mesmo, né? E ele seja um paciente multifatorial. Tem a resistência insulínica, tem a esteatose, tem a sobrecarga de ferro, porque ele tem uma mutação que o ajudou a ter esse componente, tem o vírus C,
e no fim acabou um paciente cirrótico com hipertensão portal, em consequência de tudo isso junto, né? E a gente tem que abordar cada coisa. O ferro já meio que resolvemos, vírus C resolvemos, sobramos agora com essa parte metabólica, né? Que ainda não está 100%, ele tem uma LT ainda alterada. Doutora Lúcia, que está fazendo um ambulatório pós-RVS, a gente fica preocupado com ele? Não fica? Bom, a gente fica preocupado por vários motivos, assim. Primeiro, que ele tem uma hepatopatia avançada, então a gente sabe que tem que procurar, tem que continuar acompanhando os F3, F4, temos discutido muito os F3, né, mas os F4 com certeza, o risco de CHC, ele por ter esse componente também da sobrecarga de ferro, da síndrome metabólica, ele tem riscos adicionais, e ele tem aquele detalhezinho, que ele era um paciente com crio, né, e a gente está querendo no nosso ambulatório lá de segmento de RVS, repetir essas crios das pessoas que responderam, né, porque nós vimos outro dia que um percentual razoável continua com a crio positiva, e isso pode ser um risco a longo prazo de fazer um linfoma ou até de ter outras complicações. Esse paciente também você não mostrou, e é bem capaz de não ter, avaliação de sedimento urinário, né? Toda vez que a gente encontrar um paciente com crio positiva no vírus C, tem que dar uma olhadinha na urina, né? E a gente esquece, é bem capaz de se revirar esse prontuário aí e a gente não achar nenhuma urina tipo 1. Não tem, né? Então, é um exame tão banal, né? E a gente esquece de fazer. Mas é um paciente que, sem dúvida, precisa acompanhamento. O Fábio Marinho está aparecendo para mim aqui. Queria comentar isso em relação ao CHC, Fábio. Fábio? Beleza, está sem áudio. Falou. Bom... Doutor, depois poderia rever o tratamento dele, do diabetes, com pioglitazona, que é o que tem estudo para NASH. Sim, embora... Bom, é uma biópsia velha, né? 2010, é isso? A gente não tem um diagnóstico de NASH, né? Porque ele tem uma biópsia antiga, acho que até de uma época onde ele não tinha uma resistência insulínica tão expressiva, deu a impressão que isso foi meio que piorando ao longo do tempo, mas sem dúvida é uma opção terapêutica a melhor, né? No caso de NASH, concordo com você está colocando aqui que talvez repetir essa biópsia em algum momento, se ele continuar com essa LT alterada, aí seria legal ouvir outras opiniões. Biopsy or no biopsy? Era o que eu ia falar. Eu acho que seria interessante. A gente não tem mais vírus C, né? Sobrecarga de ferro também não. Se mantiver a LT alterada, eu acho que valeria, sim, a pena rebiopsiar. Eu só tentaria antes intervir mais naquelas questões de alteração de estilo de vida, atividade física. A gente sabe que é difícil, mas ele é magro. É difícil, né? Mas ele tem um componente aí de resistência insulínica, né? Que a gente sabe que tem, né? Eu concordo com a Lara, eu acho que não, a gente olha muito se o cara é só gordinho. Ele não é gordinho, mas ele tem... Só para a gente pensar em alternativas de tratamento, mas sem dúvida, esse condicionamento físico e todo um tratamento comportamental, né, é super importante. Mas eles são pacientes difíceis, qualquer paciente com NASH é difícil, né? Talvez o magro ainda seja mais difícil ainda, não sei. Beleza, pessoal, foi muito legal a discussão. Vamos ouvir a doutora Patrícia Marinho, que vai dar uma revisada para a gente. Gente, consegui entrar aqui. Eu entrei no celular. Tá me ouvindo ainda? Sim, pode falar, Fábio. Desculpa o atraso, é que eu estava no desktop e meu desktop é muito velho, não tem nada. Só queria chamar a atenção que a gente podia fazer um FibroScan nesse paciente,
porque ele já tinha um FibroScan bem alto antes, perto de 20, e esses pacientes têm uma possibilidade de fazer CHC com mais frequência. Então, eu não sei com que periodicidade vocês estão fazendo FibroScan para ver redução de fibrose nesses pacientes. Hein, Maria Lúcia? Fábio, a gente não tem feito de rotina. Nós fizemos, até por conta de 2 teses que avaliaram isso, mas a gente não tem feito de rotina para avaliar redução da fibrose. Até nem é preconizado, né? Mas a gente vê que reduz, se fizer muito cedo, reduz por conta da atividade necroinflamatória. Se a gente faz um pouco mais tardiamente, talvez tenha um efeito mesmo de redução da fibrose, né? Mas esse preditivo de FibroScan elevado e risco de CHC. Outro dia nós estávamos vendo até aquele trabalho, né, Gama, do Journal of Hepatology, que tem aquela ilustração lá bonitinha, que se no segmento o FibroScan continua maior que 20 e a albumina menor do que 4,4, o risco de CHC justifica você continuar fazendo screening, porque esse paciente tem um risco elevado. Então, era uma proposta para você triar um pouco em quem você fica fazendo o screening a vida inteira, em quem você eventualmente para de fazer. E CHC pós-RVS, você tem visto? Qual que é a tua opinião? Não, principalmente F3 e F4, né? Esses pacientes, mesmo F3, você merece ficar fazendo o screening deles. Tem uma recomendação agora sobre screening de NASH com F3, né? Então, esses pacientes com F3 do novo guideline da AGA, da AGA, que propõe fazer screening em pacientes também F3 para o NASH. Para a hepatite C, por isso que eu falo, seria interessante a gente ter um dado de mais valor biológico, que, por exemplo, poderia ser o FibroScan. Perfeito. Legal, obrigada. Obrigado, eu. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Fábio, que é nosso expert em CHC? Descobri que eu tenho um parente aqui, né? Vai falar aqui após Marinho também. Fábio, e a CRIO? Então, eu ficaria com medo de linfoma, né, a longo prazo, mas repete a CRIO. Beleza. Uma coisa importante para lembrar eu tenho 2 casos de pacientes com hipolipoproteinemia, que são magros e que têm muita esteatose, né? Não sei se vocês já viram, alguém está balançando a cabeça aqui. Então, lembrar sempre que o Lean NASH pode ter também pacientes com não a beta-lipoproteinemia mesmo, mas a hipolipoproteinemia. Acho que é interessante lembrar desse diagnóstico. A hipobeta, em particular, a gente já viu um caso, até acho que cheguei a apresentar na reunião, ela deve ser suspeitada sempre que o LDL do paciente estiver baixo, abaixo de 50, né? Porque é uma causa importante mesmo, você não tem o transporte do LDL por parte da beta-lipoproteína na corrente circulatória, esse LDL fica preso dentro do hepatócito, né, e acaba causando, então, uma esteatose, que pode ser muito importante. Uhum. Né, levando inclusive a cirrose, manifestações hematológicas, enfim. Então, e é uma coisa que, depois que eu vi o primeiro caso, eu comecei, já vi uns 2 ou 3. A gente não presta muita atenção, a gente só presta atenção no LDL alto, a gente nunca presta atenção no LDL baixo. Mas lembrar que ele é cirrótico também, então poderia ter já um LDL mais baixo, né? Não tão baixo quanto não tão início, baixo, né? exatamente. É muito baixo o LDL desses pacientes. Obrigado. Vamos lá, Patrícia? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui para apresentar, então. E vai dar de novo aquele problema, hein? Peraí. Rapaz, a hora que eu ponho compartilhar, ele não aparece, não deixa, Fê, de novo. Mas você vai superar esse problema. Quer entrar e sair de novo, doutora?
entrar Peraí, vou tentar mais uma vez. Peraí, apresentar agora, tela inteira. Aí clica lá no meio. No compartilhar ele não me deixa. Ah, pronto, foi. Viu? Pronto, tá dando para ver? Ainda não, tá indo. Foi? Foi. Vocês conseguem ver a minha marcação, não? Sim. Tá. Procura, clica em ocultar embaixo, porque senão vai ficar na frente da sua apresentação. Você está vendo ali, o meetgoogle.com está compartilhando sua tela. Isso, aí, ocultar, embaixo. Pronto. Isso. Bom, então, voltando aqui. Bom, então, o Edu me deu essa ingrata tarefa de falar sobre esse assunto que eu acho muito difícil, né? Que é a sobrecarga de ferro e, em particular, a hemocromatose hereditária. Mas, enfim, chefe é chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu fiz o meu melhor aqui para tentar preparar alguma coisa e estudar um pouco mais sobre isso também. Bom, dada a dificuldade, eu achei melhor dividir a aula em alguns pontos, então, inicialmente, eu vou falar sobre alguns dados que a gente tem de epidemiologia, depois a parte chata é falar um pouco dos fundamentos químicos, biológicos, fisiológicos e fisiopatológicos associados ao ferro, e aí, então, a gente tentar entrar nas condições patológicas, na hemocromatose, no DIOS, que é aquela Dysmetabolic Iron Overloading Syndrome, que é a sobrecarga de ferro associada à síndrome metabólica, a hepatite C, eu vou pincelar rapidamente os outros assuntos. A gente vai tentar falar um pouco de diagnóstico, na minha opinião, é o maior problema associado à sobrecarga de ferro, e um pouquinho sobre tratamento também. Então, inicialmente, alguns dados de literatura, eu fui procurar o que a gente tinha de sobrecarga de ferro em população geral, né, saindo um pouco daquelas situações de talassemia, de hemocromatose, enfim, de hepatopatia crônica. Esse estudo de 2005, que é o HAERS foi um levantamento populacional muito grande, foi feito nos Estados Unidos, para avaliar justamente sobrecarga de ferro e hemocromatose a partir de uma base de 101 mil pacientes. Desses 101 mil pacientes, a ferritina elevada, e aqui, então, o diagnóstico de sobrecarga foi feito a partir da ferritina, foi encontrada em 13% dos pacientes. Mas desses, apenas 333, ou seja, 0,3% é que tinham, então, um genótipo que seria compatível com o fenótipo de hemocromatose hereditária. Então, a hiperferritinemia é muito comum, mas a hemocromatose, ela não é comum na população geral, a despeito de ser uma das mutações mais comuns, o homozigoto, ele não é tão comum. Esse outro estudo é um estudo francês, que é uma população diferente, são pacientes que estavam internados, e nessa população de pacientes internados, então, eles foram procurar aqueles que tinham hiperferritinemia e as causas dessa ferritina elevada, e aí a gente vê que tem uma gama enorme de condições que não tem nenhuma relação, a princípio, com sobrecarga de ferro, sendo que a infecção é a mais comum delas, as hematopatias, hemoglobinopatias, melhor dizendo, né, o álcool, como todos sabemos, ele induz uma ferritina elevada, mas condições muito genéricas, como neoplasias, diabetes, e em alguns casos, hemocromatose, hepatopatia também. Então, novamente, a gente tem a ferritina como sendo um marcador que é muito pouco específico para dizer para a gente se o paciente, ele, de fato, tem uma sobrecarga de ferro ou não. Eu tentei procurar outros marcadores. O único que eu encontrei com saturação de transferrina foi esse aqui. Esse aqui foi um estudo que foi aquele INHANES, que é um estudo nutricional na avaliação da população americana também, é uma base de mais de 10 mil pacientes, né, e eles foram ver quem tinha morrido, quem que tinha saturação mais alta ou mais baixa, né, e novamente as causas de mortalidade associadas a uma saturação de transferrina alta, dificilmente tinham relação, em nenhum momento apareceu hemocromatose aqui, até apareceu cirrose, né, mas não hemocromatose, é muita doença cardiovascular, é diabetes, enfim, são condições metabólicas, muitas vezes associadas a uma saturação de transferrina elevada, levando à morte. Não dá para procurar biópsia como estudo populacional, é impossível, né, com relação
então, a ressonância, desculpem, eu encontrei um estudo que eu achei interessante, um estudo britânico, em que eles fizeram ressonância numa base também de 9.100 pacientes, né, uma coorte, e eles viram que desses 9.100, que eu imagino que deve ser uma população mais homogênea, mais branca e tudo mais, eles encontraram quase 5% dessa população com uma sobrecarga de ferro. Eles não fizeram pesquisa de gene de hemocromatose nessa população, mas eles encontraram que uma sobrecarga maior estava associada ao sexo masculino, que é um fato conhecido, a idade à medida que ela vai aumentando, e também a ingestão de carne vermelha, né? Então, aqui a gente vê alguns estudos em que a gente não consegue muito bem entender o que significam esses marcadores, né? E eu sempre lembro que o Edu falava, que a Sheila Sherlock dizia que quando você tem muitos testes para fazer diagnóstico de uma determinada condição, né, por exemplo, ela falava isso, parece do teste de função hepática, né, é porque nenhum deles é bom o suficiente, né, e eu acho que talvez isso se aplique a essa situação de sobrecarga de ferro, né, a minha questão é sempre, será que a gente está usando os testes corretos, né, e eu acho que talvez a confusão maior, ela advenha do fato de que a sobrecarga de ferro nem sempre vai refletir diretamente ou indiretamente que seja, ela não vai ter uma relação direta com a lesão celular induzida pelo ferro. Esses são duas coisas diferentes, embora superponíveis sem dúvida nenhuma, né? E talvez a gente tivesse que procurar por marcadores de lesão celular, porque os marcadores de sobrecarga de ferro, eles são inespecíficos, né? Bom, vamos à parte chata, falar um pouquinho dos fundamentos, né? Então, lembrando da química do ferro. O ferro é um elemento ultra frequente na crosta terrestre, ele é o quarto elemento mais comum na crosta terrestre, e ele tem uma série de características químicas que o tornam um metal extremamente interessante, né? Ele tem 26 elétrons, né? Então, isso faz com que ele tenha 2 ou 3 elétrons que ele está sempre perdendo, né? E ele fica com uma carga positiva, mais 2 ou mais 3. Ou seja, ele precisa se ligar muito com outras substâncias para poder manter alguma estabilidade atômica, né? E desses outros elementos que ele se liga, é o mais comum esse da com oxigênio, que por sinal é o elemento mais comum na crosta terrestre, né? Todo mundo, muito antes de estudar química, sabe que ferro oxida, né? Vira ferrugem, né? E justamente isso é por causa dessa característica. Ele libera e se liga no ferro com muita facilidade. Ele tem uma certa instabilidade química que faz com que ele fique fazendo isso o tempo todo, né? Isso faz com que o ferro seja muito importante manter um equilíbrio do ferro, mas essa capacidade de liberar e captar oxigênio é justamente o que faz o ferro tão interessante do ponto de vista biológico, e de fato ele é um metal considerado importantíssimo para os organismos vivos de uma forma geral, por essa característica, né, de conseguir se ligar ao ferro, né? Só que ele tem um problema, né? Justamente por ele ser um metal instável, ele ficar se ligando e desligando do oxigênio o tempo todo, e com outros elementos ele também faz isso, e acaba liberando radicais livres, né? Então, a gente tem um problema que o ferro ele não pode ficar sozinho, né? O ferro ele tem que estar sempre acompanhado, porque senão ele funciona que nem esse cachorro aqui que aparece, né? Quer dizer, sozinho ele faz um estrago danado, né? Então, ele tem que ser acompanhado, ele tem que estar sob monitorização, sob guarda, né? E, para isso, a gente tem 2 moléculas principais, que são as moléculas estabilizadoras, a transferrina no plasma, que vai fazer o transporte, né, do ferro. Uma molécula de transferrina consegue se ligar a 2 átomos de ferro, no máximo. Tá? E a ferritina, que dentro da célula vai fazer o armazenamento do ferro. Uma molécula de ferritina consegue se ligar a cerca de 4.500 átomos de ferro. Então, ela é muito eficaz em armazenar o ferro. Então, vejam que essas duas proteínas, a transferrina e a ferritina, na verdade, elas são muito protetoras, elas colocam o ferro na coleira, elas fazem com que o ferro se comporte melhor, né? Então, elas são protetoras, né? Então, a gente tem essa dualidade, o ferro, por um lado, é vital, mas, por outro lado, ele é tóxico. Por que ele
precisa entrar dentro da célula, porque o ferro, ele entrando dentro da célula, ele vai para a mitocôndria, e dentro da mitocôndria, essa capacidade de liberar ferro, oxigênio e captar oxigênio, vai fazer com que ele seja vital no ciclo de Krebs, que vai fazer, então, a formação de energia celular, a respiração celular, entre aspas. Esse é o lado vital do ferro, mas a gente tem esse problema, né, quer dizer, ele é muito fácil liberar radical livre, e quando isso acontece, ele é tóxico, ele pode causar lesão e morte celular, e para isso, então, como a gente já falou, a gente tem as moléculas que estabilizam o ferro. Lembrando que a ferritina, que é uma molécula de armazenamento, quando ela fica em excesso dentro da célula, ela acaba sofrendo um processo de degradação. Esse processo de degradação faz com que ela perca uma cápsula que ela tem, que é lipoproteica, e aí, então, esse metal de ferro, esses depósitos de ferro, eles se depositam dentro da célula, causando, então, o depósito de hemosiderina. Mas o depósito de hemosiderina é um ferro que não é mobilizável, então ele continua na coleira, tá? A hemosiderina, então, ela mostra que teve uma sobrecarga importante, mas ela não nos traduz diretamente lesão induzida pelo ferro. E a transferrina é a molécula que deve chamar a nossa atenção, porque lembrando que a transferrina só consegue se ligar com 2 átomos de ferro, né, e ela faz esse transporte. Então, o problema da transferrina é quando ela fica muito saturada, né, e quando ela satura muito, ela acaba liberando ferro livre, né, a sigla em inglês é o Non-Transferring Bound Iron, né, que é o NTBI, que a gente vai usar aqui como sinônimo de ferro livre, tá? Então, acho que o NTBI talvez seja o que a gente deveria prestar mais atenção. Então, só para a gente ter uma noção visual disso tudo, né? Então, no plasma, a gente tem a transferrina ligando o ferro e fazendo com que o ferro fique estável, né? E a transferrina tem receptores em várias células, hepatócitos, macrófagos, células da medula óssea. Então, o ferro vai entrar nessas células através dessa ligação com a transferrina. Dentro da célula, o ferro vai se direcionar a mitocôndria para entrar no ciclo, então, de Krebs, respiração celular, e quando ele está em excesso, ele acaba se ligando à ferritina, né? Que tem uma capacidade grande de se ligar com o ferro. O grande problema é quando a gente começa a ter excesso de ferro na circulação, porque aí, então, o que a gente começa a ter é muito ferro entrando na mitocôndria, essa mitocôndria, então, vai começar a liberar muito, esse ferro vai liberar muito radical livre, isso pode levar a um sofrimento mitocondrial, e com isso a gente fica com a formação de energia da célula comprometida, e a gente pode ter lesão e morte celular. Só lembrando um pouquinho o metabolismo do ferro, ele é absorvido no duodeno através do enterócito, então a gente tem várias células que estão intimamente ligadas, a absorção pelo enterócito, a utilização predominantemente, mas todas as células precisam, pelos precursores eritróides, fazer hemoglobina, fazer heme, e é estocado nos macrófagos e nos hepatócitos, mas os hepatócitos, além de estocar, eles têm uma outra função, que é a regulação endócrina, e isso muito nos interessa, porque essa regulação endócrina, evidentemente, ela vai poder causar, ser quebrada, né, no momento em que a gente tem alguma doença hepática crônica. O ferro, ele é muito difícil de ser absorvido, e talvez por isso ele não tenha nenhuma via de excreção no nosso organismo, né, então a absorção dele, ela é muito rigorosamente calculada e regulada. As mulheres é que têm a perda menstrual, o que as protege das situações de sobrecarga de ferro, pelo menos na idade reprodutiva, então as mulheres tendem a desenvolver sobrecarga de ferro mais tardiamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de regulação do ferro, e aqui a gente tem 3 moléculas que são importantes da gente conhecer. A gente já falou sobre a transferrina, né, a transferrina, ela é sintetizada no fígado, então, mais uma vez, a gente tem uma situação em que, se eu tiver uma doença hepática crônica, eu posso ter algum comprometimento na síntese de transferrina, e isso pode ter consequências, como a gente já vai ver. Né? A gente já falou, faz transporte de ferro no plasma. A ferroportina é a molécula que vai acompanhar o ferro para ajudá-lo a sair da célula. Então, o ferro, ele tem que se ligar com a ferroportina para poder ser excretado de dentro de qualquer célula, enterócito, hepatócito, macrófago. E
Tudo isso é regulado pela epsidina, que também é sintetizada no fígado. Então, de novo, nós podemos ter um comprometimento da síntese de epsidina em doenças hepáticas crônicas, né? Como é que a epsidina regula a excreção de ferro? Se ligando à ferroportina. Então, quando a epsidina se liga à ferroportina, ela degrada a ferroportina. Então, se a gente começa a ter muito ferro, né, a gente começa a aumentar a epsidina se liga à ferroportina, a ferroportina é degradada e o ferro não é mais absorvido, não é mais mobilizado dos depósitos. Tem uma outra questão associada à epsidina, que ela é uma molécula que é uma proteína de fase aguda também. Ou seja, em processos muito comuns no organismo como um todo, infecções e inflamações, ela vai aumentar, né? E tem um motivo biológico para isso, ela faz parte da imunidade inata de vários seres vivos, o ser humano incluído, né? O ferro, como ele é importante para o hospedeiro, ele é importante para os micro-organismos também, justamente pela capacidade de liberar oxigênio. Então, quando a gente começa a ter um processo inflamatório infeccioso, a gente começa a liberar citocina, especialmente interleucina 6, a interleucina 6 vai fazer com que haja uma regulação da epsidina no sentido dela aumentar, e com isso a gente consegue segurar ferro dentro do depósito e diminuir a liberação de ferro, que seria importante também para os micro-organismos de uma forma geral. Então, é um mecanismo super interessante, super inteligente, mas isso atrapalha a nossa vida muitas vezes, para fazer diagnóstico de sobrecarga de ferro de novo. Só, então, tendo aquela noção visual novamente, o ferro está passando ali pelo duodeno, ele vai ser, então, absorvido, ele entra dentro do enterócito, para ele poder ser absorvido, ele vai se ligar a uma molécula de ferroportina, que vai fazer com que esse ferro, então, seja entronizado na nossa corrente circulatória. Quando a quantidade de ferro, ela está adequada, a gente começa a não precisar mais do ferro, a epsidina, então, ela tem a sua síntese aumentada, a epsidina se liga à ferroportina, degrada a ferroportina, e a gente não tem mais o ferro sendo liberado, até que ele seja novamente necessário, e uma vez no plasma, o ferro vai se ligar à transferrina para ser transportado. Essa analogia não é minha, do Dr. Pietrangelo, mas é sensacional, né? E se a gente imaginar o metabolismo do ferro como sendo algo semelhante ao metabolismo da glicose, a gente podia imaginar que a epsidina seria a insulina e o ferro seria a glicose, né? Então, assim como no diabetes, a gente tendo um aumento de glicose, a gente precisa ter um aumento de insulina para regular, é a mesma coisa com o ferro. A hora que a gente aumenta a quantidade de ferro, a gente tem que ter um aumento da epsidina para ter essa regulação, né? Quando, então, a gente tem aumento da epsidina, ela se liga à ferroportina, a ferroportina se degrada, com isso a gente reduz a exportação de ferro celular. Então, o aumento de ferro leva a um aumento de epsidina, que reduz a ferroportina, que aumenta os depósitos de ferro no nosso organismo. E tudo isso está sendo regulado por todos os mecanismos fisiológicos, né? Claro que num ser humano, a gente, ou mesmo em algum animal, enfim, em organismos vivos, a gente pode ter situações que exigem um ajuste, mas se esses mecanismos eles estiverem bem regulados, isso vai se resolver sozinho. Então, por exemplo, na deficiência de ferro, o que vai acontecer? Eu tenho menos ferro, eu reduzo a produção de epsidina, com isso eu aumento a quantidade de ferroportina disponível na célula, e isso vai fazer com que esse ferro possa ser mobilizado dos depósitos, e com isso a ferritina vai cair, né? Por outro lado, eu tenho, por exemplo, um processo inflamatório ou infeccioso, eu tenho um aumento, então, de citocinas, especialmente da interleucina 6, isso faz com que aumente a síntese da epsidina, ou lembrando que ela também é uma proteína de fase aguda, o que vai fazer com que haja uma redução da ferroportina, o que vai segurar os ferros nos depósitos, ou seja, vai aumentar a ferritina, né? Então, os processos inflamatórios, como nós todos sabemos, eles vão fazer com que haja uma elevação da ferritina. Bom, então, isso entendido, esses fundamentos meio claros, vamos falar um pouquinho das condições patológicas, né? Então, essa tabela aqui, ela mostra as causas não só hereditárias, como também adquiridas, que podem cursar com algum problema no metabolismo do ferro, e aqui a gente vai se ater à hemocromatose hereditária, especialmente a forma HFE, que de longe é a mais comum, né, na população caucasiana, especialmente, e as doenças hepáticas de várias etiologias, que, sem
dúvida nenhuma, tem uma relação importante com o metabolismo do ferro também, como nós já vimos. Bom, esse desenho aqui é uma figura clássica, né? Eu não pretendo nem entender esse desenho, quanto mais entrar no mérito dele. Mas, assim, a gente pode ver aqui, isso aqui é um hepatócito, tá? Então, a gente tem, na membrana do hepatócito, uma série de moléculas que elas têm relação com sinalização intracelular, para que essa sinalização intracelular, indo até o núcleo, vá causar a síntese da epsidina. Então, por exemplo, a gente vê aqui a molécula da hemojuvelina, a interleucina 6, mas eu vou me ater aos receptores de transferrina, tá? Que são modulados por um gene chamado gene HFE. Né? Esses receptores de transferrina, então, eles recebem a transferrina para fazer com que ela entre na célula, os sinalizadores vão avisar se tem muito ou menos, mais ou menos ferro, e isso vai ter um impacto na produção de epsidina. Então, evidentemente, se quem modula o receptor de transferrina, que é um dos principais receptores, é o HFE, se a gente tiver uma mutação nesse gene, a gente pode começar a ter problemas com todo esse processo aqui que a gente está vendo nessa figura. Como eu já disse, a Paty também já comentou, né, o gene HFE, ele é muito comum, né, 10% da população caucasiana tem algum gene HFE. Isso não significa que a população tem hemocromatose, que é 10%, não. Tem algum gene HFE, ele é extremamente comum, ele provavelmente trouxe algum tipo de vantagem evolutiva à população, e parece que começou na região nórdica, celtas, vikings e tudo mais. E voltando àquela analogia com o diabetes, né, assim como o diabetes, ele causa uma resistência à insulina, a gente pode imaginar que o gene HFE acaba causando uma resistência à epsidina, né? O Dr. Pietrangeli faz uma outra comparação, dizendo que o gene HFE, ele faz com que a célula que tem a mutação, ela seja uma torneira que não pode ser fechada, né? Então, essa resistência à epsidina faz com que o paciente, ele não consiga parar de absorver ferro, né? E isso, então, é que vai levar a todas as alterações fenotípicas da hemocromatose. Além do gene HFE ser muito comum, ele poder estar em heterozigose, numa porcentagem bastante frequente de indivíduos, mesmo quando ele está em homozigose, ou seja, C282Y, C282Y, isso não quer dizer que o paciente ele vai desenvolver hemocromatose. A penetrância desse gene é muito variável, né? Então, mesmo homozigotos podem não desenvolver o fenótipo, né? Ela é mais comum em homens, a gente já comentou, né? E a hemocromatose, ela está associada com basicamente 2 genótipos, né? A mais importante, que é a homozigose para o C282Y, e a heterozigose composta C282Y H63D. O gene H63D, a importância dele é quando ele se compõe com o 282Y. Mesmo em homozigose, o H63D não é causador de hemocromatose. E as consequências todos conhecem, cirrose e hepatocarcinoma, né? Então, aqui uma tabela em que eles vão dando todas as interpretações possíveis aqui para os genótipos de hemocromatose, lembrando que o nosso paciente, então, é um C282YH63D, como a Larinha falou, a Patrícia falou, essa heterozigose composta, em geral, ela causa no máximo uma sobrecarga de ferro, ela pode ser mais grave em situações em que haja um fator predisponente para agravar essa situação. Desses importantes, o álcool e a hepatite viral, alguém tinha perguntado do álcool, esse paciente não bebia, mas o álcool é uma condição muito importante nesses pacientes também. Voltando, então, para a coisa visual, né? Então, imaginando aqui que a gente tem um indivíduo normal, o ferro junto com a transferrina, a gente tem as células enterócito, macrófago, hepatócito, quais sejam, o ferro vai entrar na célula, vai se ligar a ferroportina, vai ser excretado, e quando a quantidade estiver normal, isso vai parar, né? Já no caso, através da ação da epsidina, né, que vai degradar a ferroportina. No caso do gene HFE, a gente começa a ter o ferro entrando dentro da célula, né, e se ligando à ferroportina e sendo excretado, mas é como se a epsidina não conseguisse agir, e com isso a gente tem, então, a tal da torneira aberta do Dr. Pietrangelo, né, o ferro entrando sem nenhum tipo de controle.
Eu gosto muito dessa figura, que é uma figura clássica, e do Dr. Pietrangelo também, uma revisão que ele fez no Gastroenterology, né? Então, aqui, só para eu falar rapidamente, muito rapidamente, dos outros genes, né? A gente tem vários genes que podem causar hemocromatose, né? Que a HFE é extremamente comum, né? Mas a gente tem o RAMP da hemojuvelina, receptor de transferrina, ferroportina, né? E aqui o que a gente vê é o seguinte, que esses genes, né? Aqui, por exemplo, o RAMP, né? Ele é um gene que ele suprime muitíssimo a síntese da epsidina. Portanto, isso vai fazer com que a quantidade de sangue, de ferro na corrente circulatória seja extremamente alta. E essa doença, portanto, ela consegue se manifestar muito cedo na vida do indivíduo, né? As outras mutações, né, elas vão se manifestando de forma mais tardia, e a mais tardia de todas, por ser uma mutação mais benigna, digamos assim, é a mutação do gene HFE. Então, na mutação do gene HFE, o que vai acontecer é que há uma redução da síntese de epsidina, mas ela não é uma redução tão importante. Com isso, a concentração de ferro em excesso, ela é menor do que nas outras mutações, e ela tende a aparecer mais tardiamente também, né? E as consequências da hemocromatose, todos sabemos, elas são endócrinas, disfunção de gônadas, né, e intolerância à glicose e diabetes, pode causar arritmias muito graves e levar a ICC, e no fígado todos nós sabemos qual é a consequência. Bom, agora eu queria falar do assunto mais difícil, que é das hepatopatias associadas à sobrecarga de ferro, porque por todos os motivos que nós já conversamos, né, é muito comum nas hepatopatias a sobrecarga de ferro. Então, isso aqui é uma revisão de literatura que foi feita pelo Dr. Chaya, foi publicado ano passado, né, mas a gente vê aqui que praticamente em todas as hepatopatias mais comuns, né, a gente tem marcadores de sobrecarga de ferro com uma prevalência muito elevada, com ou sem alguma mutação da hemocromatose, porque ela também é muito comum, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, especificamente no caso da hepatite C, né, é que o vírus da hepatite C, ele é conhecido por causar uma redução na transcrição do RNA mensageiro da epsidina no fígado. Ou seja, parece que o vírus tem um efeito direto mesmo para reduzir a epsidina, isso pode, então, estar associado a quadros importantes de sobrecarga de ferro por redução na síntese de epsidina. E o álcool parece ter esse efeito direto, né? O próprio álcool reduz a síntese de epsidina. Então, essas duas situações são muito comuns na prática clínica, a gente pode ver a sobrecarga de ferro com uma frequência bastante elevada, né? E uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção, né? Nas doenças hepáticas crônicas, né, especialmente quando a gente já tem, então, uma disfunção hepatocelular, né, a gente tem uma diminuição de síntese da transferrina, né, e isso pode, então, fazer com que eu tenha um aumento da saturação de transferrina nesses pacientes, mesmo com ferro normal. Então, para uma mesma quantidade de ferro, eu tenho menos transferrina, ela fica mais saturada. Isso pode me levar, induzir erroneamente a um índice de saturação de transferrina elevado, quando, na verdade, o ferro normal. Não era o caso desse paciente, mas é uma coisa para a gente prestar atenção. E, por outro lado, por ser uma proteína de fase aguda, as hepatopatias crônicas, de uma forma geral, serem, enfim, doenças em que há uma indução de processo inflamatório muito intenso, a ferritina vai subir. Então, eu começo a ter uma redução na síntese de transferrina, que por sinal também pode ser reduzida nos processos inflamatórios, é uma coisa que eu não comentei, mas também a transferrina é uma proteína negativa de fase aguda, justamente para a gente tirar o ferro de circulação e reduzir a disponibilidade de ferro para micro-organismos que venham a invadir o nosso organismo, né? Então, nessas situações, eu vou reduzir a transferrina, então a saturação vai estar elevada de uma forma, enfim, em que não existe, de fato, um excesso de ferro, e a ferritina vai subir também. Então, vai ser comum nessas condições que eu possa fazer um diagnóstico bioquímico que pode ser errôneo de uma sobrecarga de ferro, né? Lembrando que a gente fala em sobrecarga bioquímica de ferro em situações que são relativamente comuns, que é uma saturação de transferrina acima de 45% e uma ferritina acima de 200 para mulheres e 300 para homens. Então, isso aqui não é difícil da gente encontrar na prática clínica e causa muita confusão,
né? Especificamente com relação à hepatite C, eu gostei muito desse desenhinho aqui. Então, a hepatite C, ela vai causar uma redução da síntese de epsidina, que vai, então, aumentar ferroportino, que vai aumentar a absorção, liberação e reciclagem de ferro, né? Então, vai aumentar a saturação, vai aumentar a transferrina, vai aumentar o processo inflamatório. E o que é interessante é que alguns estudos têm mostrado que, evidentemente, se o vírus da hepatite C tem uma ação direta na redução de transcrição de RNA de epsidina, o tratamento vai fazer com que a epsidina volte ao normal. Voltando para o nosso caso, né, o paciente é tratado da hepatite C e no momento em que ele responde ao tratamento, o metabolismo do ferro dele se normaliza, a despeito dele passar anos sem fazer nenhuma flebotomia, inclusive com a ressonância normal. Uma outra condição que é muito importante da gente lembrar, que também faz parte do nosso arroz com feijão, então, aquela síndrome desmetabólica associada à sobrecarga de ferro, que é uma situação em que eu tenho uma doença gordurosa, não é necessariamente NASH, é uma doença gordurosa associada à sobrecarga de ferro. Essa é uma condição crescentemente diagnosticada, muito estudada, tem uma série de fatores envolvidos aqui, e nesses casos a gente vai ter uma sobrecarga de ferro tecidual, que está associado com aquelas outras condições que parece que o nosso paciente também tinha tendência, né? Diabetes, distúrbios metabólicos, e o grande problema disso é que às vezes a gente perde muito tempo olhando para o fígado, mas esses pacientes, eles têm um risco grande de mortalidade, o desfecho pior é realmente a doença cardiovascular, então atenção, muita atenção com esses pacientes, né? No caso específico do DIUS e da doença hepática gordurosa, na verdade o mecanismo é multifatorial, tem um aumento de transcrição de epsidina, talvez ela seja mais expressada pelo tecido adiposo, por outro lado a gente tem todo aquele processo inflamatório envolvido, então uma condição que ainda não está muito bem compreendida, mas de toda forma ela é muito frequente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Bom, então, falando agora do diagnóstico, eu acho que é o principal problema que a gente tem na avaliação desses pacientes, né? Então, aqui, essa tabela mostra quais são os testes que a gente usa para tentar fazer diagnóstico de sobrecarga de ferro, lembrando que sobrecarga de ferro não é exatamente a lesão induzida pelo ferro, né? Então, a gente tem vantagens e desvantagens, no caso da ferritina, a gente já viu, ela é extremamente inespecífica, né? Então, de uma forma geral, ela não é um bom teste para a gente usar, né? A biópsia do fígado, ela vai mostrar para a gente que tem, por exemplo, hemosiderose, mas essa hemosiderose, ela está traduzindo para a gente que está tendo uma agressão direta induzida pelo ferro. Talvez sim, talvez não. Além disso, é um teste que não se presta para rastreamento, evidentemente, e cada vez a gente faz menos biópsia de fígado por causa da invasividade. A ressonância, que para muitos acaba sendo, né, meio que o determinante e tal, ela vai dizer para mim que eu tenho aumento de ferro no tecido. Mas, de novo, na maioria das vezes, esse aumento de ferro no tecido é um ferro que está preso lá na ferritina, né, e isso é um efeito protetor, na verdade, e não necessariamente porque eu tenho aumento de sobrecarga, eu tenho lesão tissular induzida pelo ferro. Então, o problema é que a gente tem, de novo, vários testes, eu não falei da saturação de transferrina, só relembrando, né, a saturação de transferrina, de todos os testes, parece ser o melhor, eu já vou dizer por quê. Né? Mas são testes que podem estar alterados em uma série de condições que não tem nada a ver com excesso de ferro, lesão induzida pelo ferro. Então, a gente volta para aquela pergunta, será que a gente está usando os testes corretos? Novamente, sobrecarga de ferro não significa lesão celular induzida pelo ferro, né? E aqui, o que a gente tem de recurso para tentar nos ajudar é o papel do ferro livre, do NTBI, porque é o ferro livre que é aquele ferro liberado e que vai causar lesão tissular quando a gente, de fato, tem uma sobrecarga que a célula não consegue mais lidar, que vai causar lesão celular, né? O ferro livre, ele tem sido estudado já desde o final do século passado, muito para as doenças hematológicas, muito utilizado, né? Mas tem poucos estudos avaliando o ferro livre nas sobrecargas de ferro de uma forma geral. Esse aqui é um estudo interessante, é daquele grupo de Rennes, né, o Dr. Brissot, né, que é um grupo que estuda muito sobrecarga de ferro, enfim. O que eu acho que quis trazer aqui para vocês desse
desse estudo foi essa figura aqui, que eu achei que ela é bem interessante, né, que ela mostra o que a gente acabou de conversar. Então, quando a gente não tem excesso de ferro livre, né, a gente tem o ferro ligado à transferrina, que circula, ele se liga no receptor, ele entra na célula, ele entra no pool de ferro intracelular, a maior parte desse ferro vai ter uma função, vai para o pool funcional, uma parte menor vai para estoque, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? O problema todo é quando a gente começa a ter uma transferrina muito saturada, tá? Porque a transferrina, como eu falei para vocês, uma molécula de transferrina consegue se ligar no máximo a 2 átomos de ferro. Então, a hora que eu começo a ter um aumento muito grande do ferro, da absorção de ferro, começo a saturar muito essa transferrina, ela tem uma capacidade limitada de se ligar com esse ferro. E aí, a gente vai começar a ter ferro livre circulando. Esse ferro livre circulando, ele consegue entrar dentro da célula por uma via preferencial. Então, vejam que o receptor de transferrina, ele fica menos importante aqui, e o ferro livre, ele consegue entrar de uma forma meio livre dentro da célula, é o cachorro que ficou solto, né, dentro de casa e destruiu tudo. Com isso, a gente aumenta muito o pool de ferro lábil dentro da célula, uma pequena parte vai acabar entrando no pool funcional, uma grande parte vai para estoque, mas principalmente o que a gente vai ter é um grande estrago, uma grande formação de radicais livres, o que vai lesar substâncias importantíssimas intracelulares, como lípides, proteínas e DNA, e é isso que vai acabar levando, então, a lesão celular, dano tissular. Esse outro estudo é um estudo que foi feito para avaliar o ferro livre na hemocromatose C282Y, de novo, é um estudo do grupo do Dr. Brissot, né, e eu trouxe novamente aqui por causa desta figura, não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Mas essa figura, ela mostra pra gente que nos pacientes com hemocromatose, LPI, Labioplasma Iron, é a mesma coisa que NTBI, tá? E saturação de transferrina aqui. A gente vê aqui 25%, 50%, 75% de saturação. O que eles viram? Eles viram que os pacientes que tinham, então, o genótipo de hemocromatose, enquanto eles tinham uma saturação de ferro mais baixa, eles mantinham o ferro livre sob controle, abaixo do valor considerado normal. Mas quando essa saturação alcança, no trabalho deles, em torno de 75%, essa saturação, primeiro, ela se eleva rapidamente, e segundo, a gente começa a ter a liberação de ferro livre. Então, parece que a saturação de transferrina, a gente presta menos atenção nela, mas ela talvez seja o melhor marcador para a gente avaliar, indiretamente que seja, se a gente tem mais ou menos ferro livre disponível e, portanto, lesão celular. Então, em resumo, a saturação da transferrina parece ser um marcador bem interessante, porque quando ela está muito saturada, isso não é difícil de acontecer, uma transferrina, 2 moléculas de ferro, né, dois átomos, ela vai liberar o NTBI, ferro livre. A ferritina definitivamente não é um bom marcador de sobrecarga de ferro, né? É um teste extremamente inespecífico. É lógico que o valor preditivo positivo da ferritina vai ser mais alto em condições específicas em que a sobrecarga de ferro é evidente, né? Então, aqueles diagnósticos bem estabelecidos de hemocromatose, especialmente nas doenças hematológicas, acho que foi a parte que falou, e os hematologistas, eles dão mais importância para a ferritina, porque o valor preditivo positivo de uma ferritina alta para eles realmente é maior, tá? Mas para nós, hepatologistas, a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque a ferritina marca um monte de outras situações que não tem nada a ver com sobrecarga de ferro. A ressonância, lembrando, ela não é diagnóstica de lesão induzida pelo ferro, mas sim de sobrecarga. Ela vai mostrar, então, essa sobrecarga tecidual, mas isso não significa que há uma lesão celular. E por último, a gente tem o NTBI, que seria o padrão ouro, realmente, né, porque ele tem uma relação direta com a lesão. Existem ensaios comerciais, mas é um teste um pouco trabalhoso e ainda é pouco disponível comercialmente, né. Eu vou falar rapidamente do tratamento, porque o tratamento da sobrecarga de ferro, especialmente dentro da hepatologia, ela não mudou muito, é um tratamento já muito antigo, é um dos primeiros tratamentos da medicina, que é a flebotomia,
né, acaba sendo o tratamento standard para hemocromatose, né, ela vai reduzir a quantidade de ferro no tecido, mas a gente precisa prestar atenção o que a gente está tratando, se a gente está tratando a ferritina do paciente ou a gente está tratando a doença do paciente, se a gente acha que essa doença ela não tem relação direta com a sobrecarga de ferro, a gente deve esperar um pouco mais e ser mais paciente. Naqueles pacientes que não podem fazer, por algum motivo, por exemplo, uma hemocromatose com insuficiência cardíaca, nas doenças hematológicas, a gente tem a quelação, que é possível, né, e temos tratamentos que são tratamentos ainda experimentais, em que moléculas como mini-epsidinas e outros inibidores que mexem no metabolismo, na absorção do ferro, eles acabam sendo sintetizados, eles ainda não estão prontos na prática clínica. Bom, era para eu acabar aqui, mas apesar disso aqui não ser uma tese, eu acabei colocando um anexo, que é o trabalho do nosso grupo, que foi feito em parceria com o Instituto de Química da USP e com o Fleury, em que a gente avaliou pacientes com doença hepática crônica, não podia ter hemocromatose, e a gente avaliou o NTBI nesses pacientes. E, basicamente, para dar um spoiler, o que a gente viu foi exatamente isso, né, que a saturação de transferrina e não a ferritina que devia ser o marcador, né, de lesão induzida pelo ferro, né. Rapidamente, só para falar dos resultados, a gente estudou 130 pacientes, 113 a gente fez o NTBI, e a gente encontrou um NTBI positivo em 13% dos hepatopatas, contra 3%, uma paciente aqui dos saudáveis. Essa uma paciente aqui, ela tinha um NTBI que era limítrofe, ela devia estar naquele rabinho da curva de Gauss, mas foi positiva, ela entrou, né, e a gente viu que alguns fatores estavam associados com NTBI positivo, a saturação de transferrina, cirrose e o índice de AST. Na análise multivariada, apenas a saturação de transferrina acima de 70% é que mostrou ser uma variável independente associada ao NTBI positivo nos hepatopatas crônicos, né? Então, é um bom marcador. O NTBI estaria recomendado quando a gente tem alteração importante nos testes hepáticos, nos testes de ferro, particularmente se a saturação estiver alta. A ferritina não deu nada, zero, não tinha nenhuma correlação, era completamente chute olhar a ferritina e olhar a NTBI, tá? Então, ela não deve ser um marcador de sobrecarga nas doenças hepáticas crônicas não associadas à hemocromatose, e a gente deveria, então, utilizar o NTBI para avaliar a necessidade de tratamento nesses pacientes, né? Esse deveria ser o parâmetro de referência, mas na ausência dessa possibilidade, uma alternativa seria usar a saturação de transferrina acima de 70%, que foi o que a gente encontrou, tá bom? Então, é isso, eu só posso agradecer esse grupo que sempre me ensina e sempre me estimula a aprender. Obrigada. Muito bom, Paty. Fantástico. Parabéns, eu estou muito emocionada de ver uma aula tão maravilhosa, minha amiga querida. E vai ser amizade. Obrigada, Obrigada. Foi legal mesmo. Ela fez até o cabelo hoje, Josinha. Muito bom. Oi? Ela fez até o cabelo, ficou toda lindona. Eu vi. Parabéns. Show de aula mesmo. Parabéns. Muito bom, Patrícia. Parabéns. Que delícia de aula, um show. Show Obrigada, mesmo. gente. Muitas dúvidas, né? Poucas certezas. Então, Paty, era isso que eu ia perguntar. É muito caro, é muito difícil esse NTBI, porque ele realmente seria o padrão ouro, né? Porque eu fico pensando, na saturação de transferrina, a gente viu o seu trabalho, né? Acompanhamos a sua apresentação. Acima de 75% chama atenção. Porém, e o fato de ser um paciente cirrótico, onde essa saturação, a produção de transferrina vai estar diminuída e ela não vai carregar aquilo? Quer dizer, ela está uma super saturada, falsamente saturada, porque ela está diminuída, né? Ela está falsamente saturada, entre aspas, né? Porque se ela começa a ficar muito saturada o tempo todo, como ele tem pouca transferrina, ele vai liberar mais ferro livre, né? Então, ele vai ter uma capacidade de segurar esse ferro que é menor também,
né? Então, a gente tem que ver se isso é uma coisa que aparece numa única determinação, ou quando ele piora um pouco a função hepática, ou se é uma coisa que ele mantém. Mas se ele mantém o tempo todo, a gente tem que começar a suspeitar, sim, de que ele deve ter uma lesão hepática induzida pelo ferro, né? Eu não fiz, veja, esse estudo, ele não é um estudo em que eu avaliei os pacientes no follow-up, tá? Mas eu vi uma única determinação, foi um estudo transversal, né? Mas com base no que a gente conhece da fisiologia, dos estudos com talassemia, dos estudos com hemocromatose, não fica difícil da gente imaginar que não deve ser difícil, né? Isso acontecer com os pacientes hepatopatas crônicos da mesma forma, né? Muito bem. E hoje eu vi uma NASH com sobrecarga de ferro, mas na ressonância não, quer dizer, uma saturação de transferrina elevada, mas a ressonância, apesar de não mostrar, ele dá uma tranquilidade para a gente quando a gente vê que... Não tem, sem dúvida. A gente sabe que não tem lesão tecidual mesmo, e talvez ela seja uma NASH mais CBP. Legal. Parabéns. Obrigada, gente. Patrícia, você, naquele momento, não sendo a médica do dia seguinte, lá em 2014, 2015. Eu teria sangrado. Então, nós vamos dormir felizes. Eu teria sangrado. Teria, porque a gente fica muito na dúvida com esse paciente, porque ele, veja, né, um paciente que tinha uma hepatite C, ele estava com, ainda, tudo bem, ele não tinha 70%, mas assim, ele tinha uma saturação aumentada, ele tinha um gene HFE numa mutação composta, que poderia perfeitamente ser, né, e mais do que isso, ele tinha poliglobulia, quer dizer, qual o problema de eu sangrar esse paciente, entendeu? Acho que eu teria sangrado esse paciente também, eu concordo, tá? Ainda mais aquilo que a Lúcia falou, né, quer dizer, na época, é que eu já estava na transição, né, mas, por exemplo, ribavirina para esse cara, Deus me livre, né, ele vai fazer hemólise, vai piorar as coisas e tudo mais, né, então é um caso, assim, que não dá pra gente achar que eu não teria sangrado, eu teria sim, né, eu teria feito exatamente o que foi feito. Tem mais um bom motivo para ter a sua aula. Eu só acho, a única coisa que eu acho que a gente precisa, né? Eu nem acho eu acho o nosso grupo bem conservador, né? Mas eu vejo, gente, cada coisa. Eu vejo o pessoal sangrando, assim, sem dó. Eu lembro daquele desenho lá do, sabe, que parece aqueles médicos d'antanho, né? Que qualquer coisa virou, mexeu, lasca uma sangria que melhora, entendeu? E isso me preocupa muito, porque eu vejo os médicos tratando ferritina de paciente, né, e não o paciente. Às vezes o paciente, ele é desmetabólico, ele está com a ferritina alta de fato, ele tem outras comorbidades, e ele só está olhando para a ferritina, e o paciente continua gordo, ele continua com todas as comorbidades. E lembrando, esses pacientes vão evoluir com o risco maior de morte dele é cardiovascular, né, e aí a gente não trata o paciente, a gente trata a ferritina, né, então acho que é importante essa mensagem de não olhar tanto para a ferritina, e olhar o contexto geral do paciente. Perfeito. Obrigada, gente. Patrícia, foi demais, obrigado, Henrique, foi muito bom. Foi ótimo, Henrique, muito bem apresentado. Até semana que vem. Todos Verdade, Henrique, parabéns pela apresentação. Obrigado, doutor. Obrigado pela presença de todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, beijo, gente. Tchau, beijo. Obrigada. Beijo.